Dois assuntos pautaram a mídia nesses últimos dias. Um deles, a questão do racismo, volta a ocupar as manchetes das mídias e das televisões, dos jornais, em função dos assassinatos ocorridos lá nos Estados Unidos, de negros por policiais e também agressões, mas não só o que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas também o que acontece com muita frequência aqui no Brasil, sobretudo em Rio, em São Paulo, onde jovens negros são sistematicamente agredidos, torturados e frequentemente mortos pela polícia. E falar de racismo, obrigatoriamente a gente tem que falar de uma das manchas da civilização humana, uma das máculas maiores da civilização humana, que foi a escravidão dos negros africanos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Isso não é coincidência. Não é coincidência que as sociedades, de uma maneira geral, tenham tantas reservas, e eu poderia dizer que odeiam tanto os negros, quanto essas duas sociedades, em função desse lastro, dessa história de racismo que sustentou a economia desses dois países por muitos séculos, e no caso do Brasil, por 3 séculos e meio. E o Brasil, aliás, foi a última nação do mundo a abolir a escravatura já em 1888, já chegando no século XX, né, antes da virada do século XIX para o século XX. Então, o Brasil foi o último lugar do mundo a abolir a escravatura. Mas os negros continuaram, de certa forma, escravos. Basta ver os índices, os indicadores sociais, para a gente perceber que a maioria dos negros mora nas favelas, que mais de 80% da população carcerária do Brasil é composta de negros, que entre os crimes de violência, entre eles a maior parte, mais de 60%, vitimam os negros, que no mercado de trabalho os negros em média ganham menos que os brancos. Isto é, ainda vivemos uma forma de escravidão. E o outro assunto que tomou parte da mídia essa semana foi a questão da praga dos gafanhotos, que chegou à Argentina e ameaça vir até o sul do Brasil. São milhões e milhões de gafanhotos numa nuvem gigantesca. E uma outra nuvem também, só que de poeira, ela subiu do deserto do Saara na África e comumente ela vai em direção à Europa, e essa é tão grande que além de ameaçar ir à Europa, ameaça também se deslocar para as Américas, tendo mais de 40 mil quilômetros quadrados de nuvem de poeira. Esse assunto, tanto a escravidão quanto pragas, é um assunto que a gente pode observar, e eles aparecem no livro de Êxodo, livro em que conta a história da saída do povo da escravidão do Egito, povo de Deus, em direção à sua liberdade, em direção à constituição de uma nação, essa que Deus sonhou pela posse da terra prometida e regulada pela lei de Moisés. Mas não só isso, esse processo da libertação do povo se deu em meio a muitas pragas, né? São 10 pragas, forma pela qual Faraó percebeu que não poderia lutar contra o Deus poderoso de Moisés. Moisés, que representava esse Deus, o Eu Sou, o Javé, aquele que não tem um nome, né, mas que sempre foi e é, aquele que é, o único que é. E esse confronto, sobretudo no capítulo 8, a gente pode perceber como que esse capítulo 8 do livro de Hebreus, depois você leia, trata bem da escravidão. E ali, nesse capítulo 8, a gente percebe que havia dois tipos de escravidão. Uma escravidão social, uma opressão social. O povo habitava no Egito há mais de 400 anos e naquele momento pesava sobre o povo o jugo da escravidão. Mas um outro escravo nesse texto, e principalmente no capítulo 8 a gente percebe, é Faraó. Escravo da idolatria, escravo do pecado, escravo do distanciamento seu com o seu Criador, Deus, o único Deus verdadeiro. Então, Faraó era escravo da sua soberba, era escravo da sua idolatria, escravo da sua incredulidade. E na medida em que as pragas foram se sucedendo, Faraó foi percebendo que não dava para lutar contra Deus. E que a libertação, que era, num primeiro plano, a libertação social de um povo,
poderia ser também a sua própria libertação. A libertação também do seu povo egípcio, assim como foi séculos depois a proclamação da mensagem do juízo de Deus para Nínive, através do profeta Jonas, e naquele momento todo o país, toda aquela cidade-estado se converte ao Senhor e Deus então não destrói aquela nação, aquela cidade-estado. Então, colocado diante de Faraó a proposta de libertação do povo, Faraó já ciente de que não podia lutar contra Deus, então, lá no verso 10, Moisés pergunta, então, quando que diga você, quando que você vai deixar partir o povo? E ele diz assim, amanhã. E a gente percebe, pela postergação do Faraó, ainda a dureza do seu coração. Diante de um estado de escravidão, que pode ser por idolatria, pode ser pelo pecado, pode ser por um vício, pode ser, enfim, por uma promiscuidade, uma prática ilegal, o importante é promover essa ruptura de imediato. Ninguém tem certeza do amanhã. Então, a postergação é sempre uma resposta errada para quem vive debaixo do jugo de algum tipo de escravidão. Mas Deus continuou operando, continuou com a sua mão forte, mandando pragas e mandando Moisés e Arão. E percebendo que não podia Faraó manter o povo ali cativo, porque a mão de Deus era muito mais poderosa e pesava sobre ele, ele então, lá no verso 25, ele faz uma concessão. Tudo bem, então, tira o povo, vá prestar seus sacrifícios, vá para a sua vida religiosa, ritual, mas não saia do Egito, não saia do país. Então, o que era para ser feito imediato, que foi postergado, parece agora que assumiu um caráter intermediário. Mas a ruptura da escravidão, de uma vida de escravidão, não pode ser e não deve ser alguma coisa negociada com um intermediário. Ou seja, eu sou meio escravo. Eu preciso abandonar a minha condição de escravidão. Você precisa abandonar a sua condição de escravidão. Romper definitivamente. Alegoricamente falando, é preciso sair da terra do Egito. Sair dos domínios de Faraó. E, de forma aplicada, sair dos domínios de Satanás. É preciso assumir a condição de liberto sem manter-se parcialmente preso àquilo que te aprisionava. Ainda assim, sem que o seu coração pudesse se abrir e ele admitir de fato a libertação total do povo, lá no verso 28, o que propõe Faraó a Moisés é, bom, então, se vocês tiverem que ir mesmo, sair do Egito, vocês vão, mas não vá muito longe. Parece que há um propósito de negociar e de se reduzir ao máximo a sua perda, segundo Faraó. E espiritualmente falando, a gente pode entender que Satanás, não satisfeito e cheio de artimanhas para ainda assim manter algum domínio, quando ele percebe que ele perde alguém, ele vai negociar com essa pessoa. Olha, se você tiver realmente que ir para Cristo e ser livre, não vá muito longe. Fique por perto aqui, porque você pode querer voltar. E de fato esse povo lá no deserto, quantas e quantas vezes, diante de alguma dificuldade, diante de fome, de sede, eles murmuraram contra Moisés e contra Deus, dizendo, lá no Egito nós tínhamos cebola, tínhamos pepino, tínhamos carne, e você nos tirou de lá para nós morrermos aqui no deserto. Ou seja, enquanto não houver uma ruptura total, plena, absoluta, com aquela mente de escravidão, com aquele coração de escravo, enquanto não houver um vislumbramento do horizonte de libertação enquanto esse horizonte não for palpável, uma transformação de verdade que me leve de um escravo até um cidadão, uma condição de qualidade de vida e de dignidade, o nosso coração ainda fica preso àquilo que outrora nos sufocava pelo pecado. E quando que esse povo recebe finalmente a libertação? Quando através de Josué eles entram na terra prometida,
quando eles repartem as tribos, quando eles começam a plantar e comer do seu próprio trabalho, quando eles recebem a lei, que é a carta de constituição daquela nação, que não era mais hebreia, mas passava a ser agora judaica, passava a ser agora uma nação de Deus escolhida, não mais com um coração e uma cabeça de escravo, mas agora com um coração e uma cabeça cidadã, e não mais debaixo de um rei pagão faraó, mas agora debaixo da autoridade do rei dos reis, Deus. E é só quando nós rompemos totalmente com o pecado e deixamos o Egito para trás e assumimos uma nova constituição, assumimos um novo rei para as nossas vidas e passamos a viver de acordo com as suas leis, dentro de um outro plano, não mais de escravo, mas de cidadãos desse reino, habitantes dessa terra que manda leite e mel, é que nós somos verdadeiramente cidadãos libertos. Se você se sente preso ou presa por algum pecado, algum jugo, alguma escravidão, não espere para amanhã. Não queira oferecer a Deus os seus serviços ainda habitando no Egito, ou seja, no estado de pecado. Não entre nessa de que basta ir até a metade do caminho, onde você caminha com os pés para longe do pecado, mas deixa o seu coração ainda no jugo do pecado. É preciso romper totalmente com o estado de escravidão, entrar numa outra terra, ganhar um título de cidadão e súdito do Rei dos Reis, o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, seu Filho. Que Deus abençoe você.